Bom, vamos lá. A Disney está criando um problema tão grande que os parques podem deixar de existir. Não daqui a 6 meses, não daqui a 1 ano, mas eu estou falando de um problema que pode explodir daqui a alguns anos. E esse problema está escondido dentro do modelo de negócio da própria Disney. Quando a gente destrincha esse modelo, aparece um erro que várias empresas grandes já cometeram antes. Esse vídeo não deixa de ser uma aula completa de cultura, alocação de pessoas e mercado, só que analisando uma empresa gigante e nostálgica que é a Disney, a nossa boa e velha análise estratégica de negócio e mercado. Antes de falar do problema, a gente tem que entender uma coisa. A Disney é uma empresa que quase todo mundo conhece, só que pouca gente entende ela. Porque quando você fala da Disney, a maioria das pessoas, pelo menos que eu vejo comentando publicamente por aí, pensam que o maior ativo da Disney é a Marvel, Star Wars, a Pixar, Disney Plus, filmes. Só que a máquina econômica da Disney, ela é outra. Como é que a Disney ganha dinheiro? Hoje ela está dividida basicamente em 3 grandes operações. A primeira é a Disney Entretenimentos. Aí sim, são os filmes, as séries, o streaming, licenciamento, a TV. Essa operação ela gera algo próximo de 41 bilhões de dólares por ano, tá? A segunda frente é a ESPN, que são os direitos esportivos, publicidade, transmissão e o streaming esportivo realmente. A terceira é a Disney Experiences, que são os parques, resorts, cruzeiros, produtos físicos com experiências físicas realmente. Essa gera algo em torno de 36 bilhões de dólares. Até aqui, nada muito surpreendente, né? Só que agora vem a parte importante, porque receita não paga conta, é o lucro que paga. E quando a gente olha para o lucro operacional da Disney, os parques é que viram protagonistas, mesmo não tendo a maior receita. A unidade Disney Experience gera perto de 10 bilhões de dólares por ano de lucro operacional. Sozinha. É mais da metade do lucro operacional inteiro da companhia. A gente está falando de 57%. A Disney hoje depende muito mais dos parques do que a maioria das pessoas imagina. E é por isso que é importante você estar sempre analisando os números importantes do seu negócio. Porque se mais da metade do lucro da Disney vem dos parques, em termos de planejamento estratégico, a pergunta não é quanto que vai faturar o próximo filme, né, da Disney, a próxima franquia. A pergunta mais importante é: o que garante que as pessoas vão continuar querendo visitar os parques daqui a 20 anos? E é aqui que a história fica bem interessante, porque os parques nunca foram o produto principal da Disney. Na verdade, o produto principal da Disney sempre foi o sonho. O fundador da Disney, o Walt Disney, era um cara muito visionário. Ele entendia uma coisa que hoje eu vejo que muitos empresários parecem que esqueceram, que as pessoas não estão mais querendo comprar só a experiência, elas estão querendo comprar aquilo que a experiência representa. Então, quando uma família saía de casa lá nos Estados Unidos, atravessava todos os estados de carro para ir na Disney, ela não estava comprando a montanha-russa da Disney, personagens da Disney, ela estava comprando a memória, a história, a experiência que seria lembrada por décadas com os filhos dela. Eu sei que isso parece papo de marketing, mas não é, eu nem sou do marketing, eu tô falando de modelo de negócio. Porque a Disney criou um ciclo muito poderoso. Se chama Flywheel, é uma estratégia de negócio que amarra todas as pontas. A criança assistia aos filmes, se apaixonava pelos personagens, criava uma conexão emocional com esses personagens e aí depois queria conhecer os parques, visitava, a conexão ficava mais forte, ela tinha que voltar de novo para lembrar daquilo, né, na adolescência e depois com os filhos dela. Aquela mesma criança virava um adulto que levava os filhos por gerações, até os netos. Você percebe a genialidade disso? A Disney não precisava vender uma viagem, ela só criava o desejo pela viagem através do filme. E tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque quando você cria o desejo, o cliente ele vem sozinho. E foi assim que a Disney construiu uma das marcas mais fortes do planeta. Só que em algum momento as coisas começaram a mudar. E é aqui que a gente começa a analisar realmente cada movimento dado. Ao longo dos anos a Disney cresceu absurdamente, né? Mas ela cresceu comprando. Então ela comprou a Marvel, comprou o Lucasfilm, comprou a Pixar, parte da Fox, entrou pesado no streaming, criou o Disney Plus porque ela estava com medo de não conseguir mais chamar atenção. Isso foi quando um novo CEO assumiu. E esse cara investiu bilhões e bilhões de dólares comprando novas unidades. Só que tem um detalhe, quando uma empresa dessa que tem um ciclo emocional, ela entra numa espiral agressiva de dívidas, normalmente aparece uma consequência. E essa é a consequência. Eu estou até acostumado a ver no dia a dia das empresas que eu transformo, sabe? Sabe o que eu estou falando? Pressão. Pressão por resultado, pressão por crescimento, pressão por caixa, pressão dos investidores, ainda mais a Disney, que é uma empresa listada em bolsa. Então, uma empresa com lastro de produto emocional, que é o caso da Disney, quando está endividada, sempre vai ser uma empresa pressionada. Quando essa pressão ela aumenta, a cultura começa a mudar pela pressão. Toda vez que eu falar de cultura, você entende que é como a empresa reage no dia a dia e como que ela também prioriza seus valores.
Já vou te explicar melhor porque foi exatamente isso que aconteceu. A Disney, ela começou a olhar para os parques de uma forma diferente. Ela percebeu que poderia ganhar mais dinheiro com menos pessoas, principalmente depois da pandemia, porque na pandemia eles tiveram que fechar, quando eles reabriram parcialmente. E eles tinham menos visitantes, entenderam que menos visitantes dava menos desgaste, logo menos custo, menos operação, e ao mesmo tempo as pessoas continuavam querendo pagar e pagar até mais caro. Melhor dos dois mundos, menos custo e mais receita por cliente, por visitante. Então eles começaram a mudar o ecossistema da Disney. Trouxeram as filas pagas de novo, criaram experiências premium e removeram o benefício que tinha antes, criaram um produto exclusivo, criaram uma segmentação de público, monetizaram mais, cobraram mais e financeiramente falando, funcionou muito bem. Os números continuaram fortes, o lucro continuou forte, os investidores adoraram que estavam recebendo mais lucros no final do mês, no final do trimestre. Você concorda que qualquer executivo olhando para uma planilha em cenário de pressão faria a mesma coisa? Muito provavelmente. É até um caminho natural de uma empresa consolidada aumentar o LTV dela. É receita por cliente, né? Maximizar o ganho para o cliente. Claro que é um caminho natural. Só que eu vou te trazer um ponto aqui. Precisamos ter cuidado quando vamos maximizar a receita por cliente, mexer na estrutura de pricing, de cobrança daquela empresa, quando o teu produto tem um vínculo emocional muito forte com o cliente, que ele trabalha com a emoção das pessoas. Que foi justamente aqui que nasceu o problema da Disney. Cara, tem uma diferença muito grande entre monetizar uma base de fãs e construir uma base de fãs. E a Disney precisa construir uma base de fãs para que eles voltem. E só para a gente ficar todo mundo na mesma página, monetizar fãs é como se estivesse colhendo. Construir fãs é como se estivesse plantando ainda. E quando eu olho para a Disney hoje, me parece que ela está sim muito focada na colheita. Só que boa parte do modelo da Disney, aquele que representa 57% do lucro dela, que são os parques, dependem do plantio de novos fãs. Dependem de criar novos fãs. Porque a Disney ela nunca vendeu o ingresso, ela vendeu o desejo. O desejo você constrói ao longo de décadas, inclusive. Uma criança que visita a Disney hoje, construi uma boa memória, ela volta daqui a 20 anos com o próprio filho. Esse é o ciclo, sempre foi o ciclo, sempre foi o motor. Só que quando a experiência começa a gerar mais frustração do que encantamento, porque ficou gourmetizado demais, você começa a mexer justamente na peça mais importante do sistema. Como eu falei, se fosse uma empresa normal não teria problema, mas a Disney é uma empresa com âncora emocional muito forte. E esse problema ele não aparece do dia para a noite, ele demora para aparecer. Porque os números continuam bons o tempo todo. Os números de receita e lucro da Disney hoje, cara, eles não tão ruins. Tá? Só que o dano já começou. As pessoas começaram a reclamar demais que ela perdeu a magia nos parques. Gente declarando discurso de ódio. Porque ficou tudo gourmetizado. Tanto que o mercado também sentiu. Olha como essas ações derreteram nos últimos 5 anos. Só que onde está o problema, então? Cara, o problema da Disney não é para esse ano, 2026. Também não é 2027, 2028. O problema é 2040, 45, 46, porque obviamente as gerações mudaram. A geração que cresceu sonhando com a Disney, ela continua existindo, tá? Só que os pais de hoje, que deveriam ser os maiores defensores da Disney, que foram eles que cresceram e amaram a marca, muitos deles estão começando a sentir outra coisa, frustração. Ó, as gerações de 1960 gostavam da Disney. A geração de 2000 já não gosta tanto e vem piorando. E a geração de 2040? E a de 2060? Pega isso que eu te falei e adiciona o seguinte agravante. As próximas gerações estão crescendo em outro mundo. TikTok, YouTube, Fortnite, conteúdo infinito, entretenimento instantâneo nas redes sociais. A Disney não compete mais apenas com parques, ela compete por atenção o tempo todo. Então justamente os filmes que faziam as pessoas visitarem os parques, que fazia parte daquele ecossistema que eu te expliquei, agora tem incontáveis concorrentes. As pessoas estão passando mais horas nas redes sociais do que nunca. Então, criar desejo com streaming é um desafio enorme. Então, assim, com a atenção dissipada, os pais cada vez mais insatisfeitos, o ciclo da Disney pode literalmente acabar. E, ao mesmo tempo, ainda para piorar, surge um concorrente novo. É o grande parque novo da Universal, que não tinha. Até então era Disney, era o único parque que existia grande, assim, nesse porte. Mas agora tem a Universal, que entrou com tudo, cara. Tem um parque gigantesco, novas propriedades, novas experiências e uma proposta extremamente atraente para a família. E muito mais democrático no que diz respeito a público. Ou seja, quando a Disney aumenta a monetização, ainda surge um novo concorrente tentando capturar o público que ela está deixando para trás. Um acesso mais democratizado. Você concorda que isso merece atenção? Você percebe o problema? Ó, presta atenção porque esse problema é uma espécie de cegueira. E eu já vi muitas empresas quebrarem com isso. Quando a empresa analisa apenas os números, como é o caso da Disney, olhando trimestre a trimestre para dar satisfação para os investidores, mas ela não olha para a cultura que fez essa empresa chegar até aqui e o novo comportamento do mercado.
Marcas grandes estão errando com isso, não é só a Disney não, tá? Só pra você ter uma ideia, a Nike, uma outra marca gigante de outro nicho, também está sofrendo bastante porque entrou nesse mesmo ciclo. O ciclo que faz a empresa pensar que só pelo fato da marca ser grande, ela é imbatível no mercado. Só que com o novo consumidor e novos hábitos, não é. E no caso da Disney, o maior ativo não é o parque, não é o hotel, não é o streaming, é o sonho. Que hoje eles ainda têm uma dependência muito grande desse modelo. O parque ele é só consequência. O verdadeiro ativo da Disney sempre foi a capacidade de fazer uma criança sonhar em conhecer aquele lugar e depois fazer essa mesma criança voltar lá quando ela virar adulta, com seus próprios filhos. Esse é o ciclo, é justamente esse ciclo que eu ficaria obcecado em proteger. Se eu tivesse olhando para essa operação hoje, para a operação da Disney, a primeira coisa que eu faria seria criar praticamente um centro de controle para monitorar esse ciclo. Isso para mim ficaria apitando na minha cabeça o tempo todo. Eu nem estou falando de EBITDA, não estou falando de margem, eu estou falando de encantamento. A Disney construiu uma marca baseada em encantamento, tanto que ela ficou muito famosa por isso. E eu gostaria de medir isso obsessivamente. Literalmente eu criaria um centro de controle, incluindo indicadores importantes como nível de encantamento, reincidência das famílias, criaria planos e um time comercial dedicado, cara, para flexibilizar a entrada dessa mesma família novamente. Pararia de acreditar tanto que apenas as franquias fazem as pessoas ir para o parque, mas tornaria a experiência dos filhos das pessoas mais divertida para criar mais memória. Seria o foco. E o indicador principal para mim, em termos de planejamento, seria o número de vezes que uma família volta para o parque. Acompanharia isso obsessivamente e travaria todas as alavancas operacionais voltadas para a eficiência desse indicador. Porque só assim eu continuo construindo o sonho e fazendo com que as próximas gerações realmente venham de volta. Eles precisam construir memórias para que isso aconteça. Não que a Disney não olhe para esses números, obviamente, eles provavelmente olham esses indicadores, só que o planejamento deles é outro. Eles já vieram a público declarar que o objetivo deles é aumentar a receita por cliente, cobrar o máximo do cliente. Bom, enfim, a minha preocupação não é que os parques da Disney fiquem vazios amanhã, porque isso não vai acontecer. Minha preocupação é outra, é que ela realmente pode estar enfraquecendo o mecanismo que construiu o próprio sucesso dela. E esse é um erro bastante que eu vejo por aí nas empresas, que é achar que o amanhã vai demorar para chegar e acaba subestimando os movimentos óbvios de mercado que estão na frente deles, principalmente quando a empresa tem capital aberto, que ela fica cega querendo entregar relatório para investidor e entregar o trimestre. Ela não olha no planejamento de 10, 20, 30 anos para frente. Bom, essa análise está fazendo sentido? Dá uma olhada aqui embaixo e vê se você está inscrito no canal, porque eu falo de gestão e expansão de empresas todo dia. Agora deixa eu te falar uma coisa importante. Se você é empresário e sente que a tua empresa tem potencial para crescer muito ainda, só que hoje a gestão, a operação, a estrutura do teu negócio não consegue mais acompanhar esse crescimento, dá uma olhada nesse QR Code aqui do lado e inscreve a tua empresa nele. Você vai cair para conversar com o meu time e vai agendar um raio-x completo do seu negócio. Isso mesmo, nós somos uma empresa focada em gestão e crescimento de negócios. A gente entra justamente para reorganizar a operação, estruturar uma nova forma de gerir essa empresa, preparar um plano de expansão dela e conduzir toda essa transformação empresarial. Então, não é uma consultoria tradicional que só vai analisar e dar pitaco na tua empresa. Não, a gente entra para te ajudar a gerir o teu negócio, deixando ele cada vez mais forte, mais inteligente. E tudo isso começa através de um raio-x estratégico da tua operação, esse do QR Code aqui do lado. Vamos identificar gargalos, falhas estruturais na tua empresa, por que tudo hoje depende da direção para funcionar. Vamos analisar estatisticamente os números do teu negócio, entender teu mercado, problemas de gestão, perfil, liderança da tua empresa, tudo que hoje te impede de crescer e continuar levando a tua empresa ao próximo nível. Não vai passar nada. E no final disso, você vai receber um plano estratégico completo de transformação. Você vai saber exatamente o que precisa mudar, quais são as áreas que mais vão destravar o crescimento da tua empresa, quais são as prioridades desse plano estratégico de transformação e como acelerar o teu negócio. Então, quer ajuda na gestão da tua empresa? QR Code aqui no lado ou o primeiro link aqui embaixo na descrição e corre, porque as vagas de diagnóstico são limitadas dentro do mês.